Start. Papo reto. Start. A gente vai mudar de vida. É hoje o dia, finalmente. Graças a Deus, porque ele está por aqui. Eu ia apresentar ele daquela forma formal, com mais de 45 mil cursos formados, MBA, não sei o quê. Na rádio escola da Start a gente faz diferente, que ele não sabe. Regis Dantas, o cara que ajuda a desenvolver a vida das pessoas. Vou falar assim. Olha, gostei. O cara que ajuda você a conquistar o seu sonho. O cara que vai mudar a partir de agora. Com a gente. Bom dia, Regis Dantas, Masterclass. Como você tá? Tudo bom? Bom dia, Ivone. Primeiro quero começar. Primeiro adorei essa descrição. Vou até pedir pro meu time já depois anotar pra gente usar, pedir a licença poética do Ivone. Cara que ajuda as pessoas a evoluir. E é nisso que eu acredito, viu? Que maravilha, Regis. Que compartilho o conhecimento. Quando eu tô mais filosófico, eu digo que eu sou um amante do conhecimento. Que coisa boa. olha só. Eu vou compartilhar. Então, primeiro eu quero começar agradecendo vocês pelo convite, por estar aqui. Que maravilha. Prazer é todo nosso, Regis. Um cara que sai de Cruz Alta, mora em Porto Alegre e conquista um mundo, como a gente fala, né? Exato. Um mundo totalmente diferente. Aquele mundo interno que a gente sonha, Exato. das pessoas que a gente admira. Quantas e quantas pessoas esse cara aqui, Regis Dantas, já ajudou. Mas eu quero de ti, em primeiro momento, que você conte um pouquinho da tua carreira, da tua história, de chegar até hoje como profissional que você é, das vendas complexas. Exatamente. Deixa eu falar algo antes, você estava falando aqui, né? Todo momento pode ser um momento de virada e de mudança de vida. Todo mundo cria algo mais endeusado, bonito e belo, né? Não, eu vou para um retiro espiritual, uma imersão de 10 dias. Sim. Lá eu vou acessar o profundo e descobrir o que vai mudar a minha vida. Não. Às vezes você está tomando café, escutando um programa de rádio, conversando com um amigo e aquele clique. Acontece. E aí Tony Robbins diz que é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Olha. Então o que vai acontecer depois é uma consequência da tomada de decisão que você fez. Naquele momento, naquele instante. E muitas pessoas me perguntam, Regis, mas e depois se não acontece? Talvez você não tomou a decisão verdadeiramente. Você quer, mas parte de você ainda não quer, ainda está preso nas suas limitações. Porque quando verdadeiramente um ser humano toma uma decisão, ele vai adiante. Claro que cada um tem seu tempo, seu processo, né? Sim. Cada ser humano é único. O pessoal fica se comparando, mas agora está uma febre aí, né? Ser milionário antes dos 25. Pois Nossa! é. A gente vê pelas redes sociais hoje que ampliou essa amplitude toda que a comunicação trouxe, que parece que é tão fácil, pessoal. Vou mudar a sua vida em 3 dias. A história da Betina, Da lembra? Betina, Lá do... Como é que era o nome? Brasil Paralelo? Não, eu lembro Da Empíricos, que... da Empíricos, a Betina. A Betina da Empíricos, que Certo. ficou milionária ali na casa dos 20 também. Na casa dos 20. Na casa dos 20. Mas isso era, né? Já Cês- tinha o... Você sabe aqueles vídeos que você entra agora, eu vou ensinar a você como você pode ficar milionário em todo momento e você vai estar e você fica ali, né? Aquele vídeo tem 10, 20, 30, 40 minutos e não termina, e nunca diz a fórmula, e nunca chega aquele momento. Sim. É isso que é assustador, né, Regis? Porque talvez, como você bem disse agora nesse começo do nosso bate-papo, são coisas mais simples, são mais orgânicas. Exatamente. Né? Conta pra gente, essa É mecânica uma toda. construção. Tá. Então deixa eu contar um pouco da minha história, Vamos lá. como cheguei até aqui, né? A gente adora isso. E o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar onde quero chegar. Por isso a importância de estar sempre se atualizando, Sim, com certeza. evoluindo. Eu sempre costumo dizer assim, nas minhas palestras, alguns treinamentos, digo, se o universo evolui e se movimenta, quem é você para não querer se movimentar? Verdade. Parece que tá tudo parado e tudo se movimentando. Parou o tá tudo se movimento, a vida movimentando. para, né? Verdade, verdade. O dia de hoje já não é mais igual ao dia de ontem. Aconteceu um monte de coisa nessa noite e tal. Então nós, seres humanos, temos que se movimentar. A minha história, ela é uma história clássica, vamos dizer assim, de alguém que nasceu no interior do estado, uma família desprovida de recurso financeiro. As pessoas dizem assim, não, eu tive uma vida muito humilde. Eu digo, que bom, humildade é bom. Humildade é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de baixar a guarda, de pedir desculpa, de se Verdade. colocar como aprendiz. Recomeçar. Mesmo por vezes você, tendo conhecimento, você se coloca na posição de aprendizado. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Então humildade é bom. E aí eu sempre aproveito e faço essa diferença entre humildade é bom,
e desprovido de recursos. As pessoas usam a palavra humildade para dizer que você tinha menos recursos, Entendo. menos acessos. Então eu nasci no interior do estado, em Cruz Alta, e a família tradicional, que a mãe e o pai batalham para ter o que comer, para comprar roupa, e é isso. Como tantos que estão nos ouvindo Como agora. tantos nesse que momento. estão nos ouvindo. E às vezes a gente olha para o lado, né? O fulaninho tem um carro, estuda no colégio particular, ganha um computador, não sei o quê. E eu não, vamos dizer assim, andava de bicicleta porque pedia para um primo que tinha, deixa eu dar uma voltinha. Bem-vindo ao clube. Deixa eu dar uma voltinha. Aí depois encheu o saco do carro, está, vai dar uma volta. Então era assim, as tantas histórias clássicas, né? Um tênis, roupa de ir na escola, chegava, tinha que tirar para não estragar, todo esse lance todo. E eu rapidamente vi que eu não teria acesso às coisas, estou falando com 8, 9 anos de idade, se eu não fizesse algo. Tinha que mudar. E aí eu comecei a vender picolé. Olha que bacana. Então, comecei vendendo picolé. Eu vi alguém vendendo picolé, olhei para aquilo e digo, eu também posso. E talvez naquela época a gente tinha menos riscos como tem hoje. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu olho para ela... Eu vi a foto, que coisa mais linda. Meu nome é princesinha. Micaela. A Micaela, Dona Micaela. Aproveitar e mandar um beijo para a dona Aritana, minha esposa, para a Micaela, o Benício e a Beatriz, que é a minha bebê de 4 meses, estão assistindo a gente aí, hein? Maravilha, um beijão Beijinho. para todos os irmãos, bonequinha, E então eu fui lá, comecei a vender picolé e comecei a ganhar recurso, e através desse recurso, veja, o ser humano tende a se movimentar por uma dor ou por uma aspiração. No meu caso foi necessidade. Sim. Tu me reporta agora o meu primeiro emprego, empacotador de mercado. Empacotador, né? No Zafari. Gente do céu. Essa é uma longa história, mas estávamos lá, vamos lá. E aí comecei a vender e comecei ali a encontrar alternativas. Bom, aí em diante, aí a gente foi evoluindo, né? Então, tem várias histórias aí, eu e um primo meu apanhávamos fruta no bairro, tinha pé de fruta, carambola, bergamota, laranja, ensacávamos e vendíamos também. Olha que bacana, então, já começou a empreender lá. E aí foi, e depois com 14 anos de idade fui trabalhar numa transportadora em Palmeira das Missões. Aí fui sempre na linha da comunicação, relações com as pessoas e venda. E aí vai por sorte do destino, mas também por se movimentar. Com 17 anos fui morar sozinho em 13 Tilhas. Caramba! Que é meio oeste de Santa Catarina. Eu sempre tive essa insatisfação dentro de mim, sabe? Tipo, eu nunca fui eu sempre fui muito grato pelo que eu tive, sou até hoje, mas eu nunca aceitei que uma condição me limite. Entendi. E eu sempre pensei assim, ou eu me revolto, e culpo todo mundo, né? Vira os aguaceiros que tem por aí. Verdade, exatamente. Verdade. Ou encontro uma força maior e vai à luta. Eu chamo de deprimido rebelde. Boa. Deprimido rebelde. Está cheio de deprimido Tem rebelde. verdade, né? verdade. Tem muito. E aí, porque é fato, diante das adversidades, ou você se revolta e encontra em quem colocar a culpa, ou acha uma força maior e vai. Geralmente é pai, mãe, criação. Normal, avô, pobre do pai e da mãe, né? São culpados de tudo. Verdade. Então eu sempre fui assim inquieto. Eu digo, não, eu posso mais. No início é uma força que nos move para conquistar as coisas e para que a gente tenha acessos. Depois vai vindo a maturidade, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que existe um algo a mais do que simplesmente conquistar coisas. A gente começa a ver que existe propósito em compartilhar, a satisfação e a recompensa em direcionar e ajudar alguém também a evoluir. Tem coisas que são impagáveis, assim, né? Então você vê alguém mudar de vida porque você investiu 1 hora do teu tempo numa conversa com aquela pessoa. Caramba, isso dinheiro nenhum no mundo paga isso. É gratificante demais. E aí então eu fui evoluindo, eu sempre gostei muito de estudar, desde criança. Então, uma das grandes dicas que eu deixo para todo mundo, o conhecimento transforma. O conhecimento transforma. Ler um livro, assistir um documentário, cursar faculdade na Uninter, né? Então é um diferencial. Fato. A acessibilidade do curso superior hoje, Nossa. muito, né? É muito Eu lembro fácil da minha época, ser mais jovem, fazer faculdade era um acontecimento no bairro. Sim. Aquele ali, filho do João, é formado. Sim, o filho do... exatamente. É bem assim. É uma coisa única. E hoje é acessível. Muito mais acessível. Então, veja, eu sou vivos ainda, né? Tenho minha avó, minha mãe, eu sou a 3ª geração. E de mim para trás, minha mãe depois fez curso técnico e tal, mas era um evento como alguém da associação familiar conseguiu cursar
uma Sim. É faculdade. um acontecimento pro resto da vida. E hoje está tão acessível, né? Nossa. Tão mais fácil de cursar. Então, eu sempre sempre amei estudar, sempre gostei do conhecimento. Para mim, por exemplo, a aula sempre foi algo sagrado. Eu era da turma que sentava na frente. Era inegociável, às vezes o pessoal do lado puxava a conversa, eu dizia, só um pouquinho, eu quero Prestando aprender. atenção. Os famosos CDF que chamavam a gente, né? Estudar Isso era aí. taxado. O cara que fazia o trabalho, toda a turma queria combinar de ninguém fazer para não dar ruim, eu era o cara que dizia, mas eu não posso, eu tenho que fazer. É Porque verdade. para mim o conhecimento, estudar é algo sagrado. É uma forma de crescer, né? Exatamente. Porque eu vi que eu não ia ter nada de pai e mãe no sentido assim, ia pagar cursos, faculdade. A vida eu nunca ganhei na Mega Sena, loteria, essas coisas todas. Sim. Então eu digo, qual é o caminho? É estudar. É a única vertente, a única forma de ter um norte de Foi estilar. aonde eu me aqui. agarrei. E aí rapidamente eu comecei a validar que eu tinha resultados fazendo isso, né? Exato. Então eu sempre fui assim inquieto. E aí eu fui buscar formação muito cedo, com 18, 19 anos comecei a fazer faculdade. E a gente falava antes de entrar no ar aqui, eu e o Ivonei, eu sempre gostei da relação da teoria com a prática. Com a prática. Sim. E aí, um pouco de sorte, um pouco de busca, né? Com 18 anos fui trabalhar numa grande empresa, Tirol. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo com certeza conhece, né? Laticínios. Consegui já rapidamente ter uma posição muito importante em vendas. Antes disso eu trabalhei muito em empresa familiar pequena. Então eu sempre tive a oportunidade de viver próximo dos donos do negócio e aprender como o negócio é gerido na prática. E aí o que vocês imaginarem de curso, né? Senac, Todos, tantas... tu tinha alcance, aparecia curso de como aprender a jogar pebolim. Lá estava o Regis fazendo. Eu estou perguntando isso para o Regis, para quem não conhece o Regis tanto, que é um grande hoje, tá? Dentro dessa área de palestras, ser palestrante e tudo mais, para as pessoas terem um primeiro entendimento que nada se cria assim, mágica, que é o link que a gente fez com aqueles cursos milagrosos. Nada. Olha só todo o embasamento, tijolo por tijolo. Eu estou, Ivonei, com 30, faço agora, segunda-feira, 36 anos. Olha aí. E eu levei mais ou menos 32, 34 anos para ter sucesso da noite para o dia. E ainda estou construindo esse sucesso, né? Perfeito. E é assim, como que se constrói? 4 também a gente saiu de Porto Alegre hoje, acordei às 3 para estar aqui, aproveitando esse momento que nos foi dado, né? Gratificando. Então é uma construção. Eu tenho um escritório de negócios e às vezes as pessoas perguntam, Reis, não, mas como é que tu conseguiu e tal? Eu digo, cara, não olha só esse recorte de 2 anos para cá, tem uma vida dedicada a evoluir e a crescer. E aí então fui tendo essa oportunidade de trabalhar em multinacionais, aí Danone, Coty, Balduco, e sempre aprendendo muito na prática. Que é transformador, né, Regis? Quando a pessoa chega numa empresa grande, vamos também dar o mérito das empresas grandes, quem faz investimento, treinamento. Quando alguém chega com talento, com vontade, com determinação e entra numa empresa grande, não tem volta. É um foguete, não dá para dar ré. Exato. Sabe, Ivonei, quando há 4 anos atrás, mais ou menos, eu era executivo de negócios de uma multinacional, e há muito tempo o desejo de empreender me perseguia ali. E eu tinha dificuldade de tomar decisão, porque eu pensava assim, uma carreira construída, dúvida de qualquer pessoa que constrói uma carreira e decide empreender, eu levei 20 anos para construir isso aqui, que eu estou desfrutando. Essa era uma parte da decisão difícil. A outra era, eu tinha muito acesso a conhecimento. Então, a última companhia que eu trabalhei é uma multinacional francesa chamada Coty. Então, o que você imaginar de cursos e atualizações tinha. Porque a sede dela é nos Estados Unidos, então as boas práticas do mundo eram trazidas para a operação do Brasil. Então eu tinha acesso, eu tinha uma fonte ali inesgotável de conhecimento. Eu pensava assim, onde é que eu vou aprender isso depois? Eu me perguntava, né? Sim. À medida que eu fui evoluindo, fazendo algumas formações de desenvolvimento pessoal, fui vendo que eu poderia buscar isso intencionalmente. Claro, ali dentro da companhia eu recebia isso pronto, né? E aí, mas olha que interessante, né? Por gostar do conhecimento, o meu medo, vamos dizer assim, era ficar sem o conhecimento. Qual é o próximo curso que vai vir? Qual é a próxima oportunidade que eu posso ter? E aí eu descobri que não, que tendo planejamento e sabendo buscar isso, né? Vamos dizer assim, uma parte tendo mentores, mestres que te ajudam, outra parte sendo autodidata, aí
Então foi o que eu passei a fazer. E eu sigo aprendendo tanto quanto aprendia na multinacional. Estudo e prática, estudo e prática. Gente, assim, eu só vou conseguir colocar em prática na minha empresa, ou na minha vida pessoal, tal coisa, se eu fizer o curso do curso do curso do curso do curso. E a vida passa e a pessoa nunca aplica nem o primeiro curso de bom dia. Então existe um termo já para isso, que é obesidade mental. Obesidade mental. Obesidade mental. Obesidade mental. Tem pessoas que emendam um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, não aplica nada do que aprendeu. Faz terapia de casal, se separa em 2 dias. Exatamente. 5 anos de terapia. Quando olha para a cara da esposa, do marido, diz, acabou. É verdade. Lê 30 livros no ano, mas não consegue dizer nenhum insight prático de um livro que ela aplicou. Aquilo que eu comentei contigo antes, a gente tem tanto conhecimento na cabeça, não pode chacoalhar a cabeça que cai. O conhecimento no chão. Mas não consegue transmitir aqui. Nem para si mesmo. Exatamente. Aproveitando, deixa eu te dar um presente aqui. Ó. Eu não acredito. Oi, Andréia. Olha aqui, ó. Olha que maravilha. Como convencer alguém em 90 segundos. Do Nicholas Butman, autor de Como Fazer Alguém Se Apaixonar por Você em Até 90 Minutos. Muito obrigado, gente. Isso aqui, olha só, deixa eu mostrar aqui para as câmeras. Daqui a pouquinho o nosso querido Gilney, eu vou trazer uma água para o resto já está começando a secar a garganta. Muito obrigado, Resto, que genial. Olha aí. Olha, isso aqui já é um best-seller, não? Já, com certeza, né? Já. E olha que interessante, primeiro que eu queria te presentear, então, e segundo, porque tem a ver com o que você acabou de falar, a teoria mais prática. Nesse livro, por exemplo, ele fala sobre sistemas representacionais. Quais o que são os sistemas representacionais? A gente tem 3 prioritários e 1 criado. Auditivo, estamos usando agora aqui. Perfeito. Visual, estamos usando agora aqui. E o sinestésico, que a gente chama, que tem a ver com os sentidos. Agora, que eu estou com esse livro aqui apaixonado, eu estou pegando o livro aqui, maravilha, né? E o quarto que foi criado, que é o digital. Veio com o advento da tecnologia, o celular. Interessante. Ele não existia, então veja que ele não é algo natural do ser humano. Se a gente pegar lá em 1930, 1940, ninguém tinha um sistema representacional chamado digital. Sim. Era ouvir, ver e sentir. Aí às vezes o pessoal pergunta, né, o olfato e a gustação, está dentro do sentir, e formam os 5 sentidos. Sim. Mas são 3 sistemas representacionais. Eu vou dizer uma coisa para você, André, se prepare, porque a gente vai mudar de vida hoje. Vai sim. E quem está nos ouvindo e vendo também. Também. E o que acontece, um grande resumo do sistema representacional, é a forma como a gente decodifica o que acontece do lado de fora para o lado de dentro. Perfeito. Aí dá um exemplo prático, se derrubasse um copo, uma coisa aqui agora no estúdio, o fato é esse, né? Caiu um copo. Agora, como a Andréia vai reagir diante do copo que caiu, como Ivonei, como Reis, cada um vai reagir de uma forma e vai ter um significado diferente. Pode ser que a Andréia dê risada e disse, nossa, a pessoa atrapalhada ali derrubou o copo. Pode ser que eu fique assustado, será que tem alguém entrando aqui no estúdio agora? Está uma onda de assalto, sabe? E aí cada um reage de uma forma. Sim, faz sentido. Então a gente decodifica o que acontece do lado de fora para o lado de dentro através do sistema representacional. Perfeito. E no livro ele fala muito sobre isso. Por exemplo, o ser humano ele julga ao natural. Sim. É do ser humano. Em 2 segundos, quando a gente olha para a pessoa, a gente faz um pré-julgamento. Gostei, não gostei, se a pessoa me transmite confiança ou não. As pessoas dizem, mas eu não sou assim. Todo mundo é. Isso é científico. Independente. Você talvez só não tenha consciência. Se eu começar a perguntar. No subconsciente, né? Exatamente. A pessoa não percebe, mas já está. Já fazendo aquela leitura. Geralmente você olha para a cara de alguém. De 2 a 3 segundos. Você olha para a pessoa e não gostei. Depois, gostei ou não gostei. Depois, no andar da carruagem que você vai... Mas a pessoa é legal. Nos outros 88, 87 segundos, vai ser a oportunidade que você tem de confirmar ou não aquela impressão rápida que tiveram sobre você. Você como palestrante, até claro, a gente vai continuar aqui, eu já ouvi algumas coisas de falarem assim, que as pessoas nos ouvem nas palestras, nos prestam atenção, 7 minutos, 7 minutos. A partir dali dá um break. Acontece isso, né? A pessoa, você tecnicamente teria que parar do que está falando e dar aquele silêncio para a pessoa ligar de novo no que você está falando. Então, quando você conhece alguém, pode acontecer isso também, Regis? Pode. Tipo, nesses 10 segundos, 15 que você diz, bom dia, tudo bem, como é que prazer, eu sou Ivonei, prazer, eu sou Regis. Pode acontecer uma mudança, tem uma habilidade de a pessoa me receber melhor? Com certeza. Tem alguns elementos.
O pessoal fala sobre palestra ou aula, né? Diz assim, nossa, não, mas tem que ser uma palestra ou um programa de 20 minutos, porque uma hora o pessoal não vai, é cansativo. É mentira isso. Existe interesse ou não. Ah, sim. E tem aulas que eu fico 6 horas assistindo e dá vontade de ir no banheiro, eu não quero ir, porque senão eu vou perder o negócio. Sim. Porque é muito interessante aquilo. Conteúdo. Então veja, assim como nas vendas, a gente vai explorar um pouquinho também o universo das vendas, mas tudo começa com a atenção. Sim. Como que eu prendo a atenção do Ivonei? Como que eu prendo a atenção da Andréia? Quem está nos ouvindo agora? Então o primeiro elemento é conseguir ter a atenção das pessoas. A atenção está relacionada com interesse. Do saber, eu quero, tô curioso que Exato, vai vir agora. Exato. Aí começa a entender por que dessas chamadas mirabolantes dos cursos. Vamos lá, né? Aí que está, atenção você, porque a partir de agora, já começa, é natural, né? De quem tem muito conhecimento, natural. Para você entender o propósito dessa entrevista, que é você compreender como vender. Isso. Se que vender. É importante? Por que é importante vender? Como é que você pode usar ferramentas no teu dia a dia para você que acha que nunca poderá ser um vendedor? Exatamente. E o que é vender também, né? O que é vender? O que é vender? Vamos dar um passo atrás e voltamos aqui nessa parte da chamada mirabolante? Vamos lá. O que é uma venda? Venda é relacionamento. E aí eu sempre pergunto, você se relaciona com outra pessoa? Sim, a gente vive em sociedade. Sim. Pois é, então você vende. Já é vendedor, só não sabia. É vendedor, não sabia. A minha filha, Micaela, de 6 anos de idade, ela todo dia me vende. Olha só. Ontem à noite a gente tinha um evento Dia das Mães da escola. E aí eu levei minha esposa, a Micaela e a Beatriz, né? E eu e o Benício, que é o do meio, ficamos em casa. Aí depois fomos buscar e saímos para jantar. E aí olha só, eles pediram, claramente a gente deixa assistir celular. Aí ontem estava mais cansado, então a gente permitiu. Da saída do restaurante até em casa teve uma negociação violenta. Eu já queria que eles devolvessem o celular na entrada do carro, eles negociaram até a chegada do estacionamento do prédio. E aí eu tentei relutar, eles conseguiram tirar de mim até a entrada da porta de casa. Atos à venda, olha, a fruta não cai longe do pé. Ela me vendeu, te vendeu. Ela me vendeu a ideia dela de que seria bom para ela e ela queria assistir o desenho até... Agora olha só. Do alto dos seus 6 anos. Do alto dos seus 6 anos. Apenas. Eu aprendo muito com a minha filha sobre argumentação. O poder de argumentação. Sim. Veja, por que isso acontece, Reis? Porque quando a gente nasce, a gente não tem limitação, não tem crença, não tem medos. Tá zerado ali. Aí, o modo de vida que nós seres humanos temos, aí vem a criança, ela iria daqui para lá. Aí eu digo assim, não vai, pode ser perigoso ali. Aí eu acabei de imputar nela um medo que ela não tinha. Os 120 mil nãos que mais ou menos a gente recebe até os 7 anos de idade. Não faça isso, não pega aqui, não paga. Olha só, a criança tem medo de aprender a caminhar? Ela levanta e começa a caminhar. Levanta e cai. Perfeito, e vai indo. Aí vem os pais, os professores, os tios. Mas veja, às vezes as pessoas confundem e querem culpar essas pessoas por isso. Não, isso é natural do ser humano, é por mecanismo de proteção. Ninguém dá aquilo que não recebeu. Verdade. Por isso que o autoconhecimento, esse processo de melhorar, evoluir, se transformar é tão importante. Sim. É natural. Gravem isso, tá? Existe um negócio chamado intenção positiva. Às vezes a pessoa erra com a gente, não é por mal. Ninguém quer o mal do outro. Um pai e uma mãe não querem o mal de um filho. O professor não quer o mal de aluno. O tio ou a tia não querem o mal do sobrinho. Sim. Só que às vezes você transfere aquilo que você tem como você recebeu. Que você tem para oferecer. Exato, o que você tem para oferecer é o melhor que você recebeu. Não é que a pessoa seja ruim. É a única ferramenta que ela tem. Exatamente. De conteúdo. Então a intenção é sempre positiva. O comportamento às vezes que daria para ser diferente. Quando a gente entende isso, a gente não pessoaliza mais. Tipo assim, o Regis fez algo pro Ivonei e disse, Regis, mas tu não deveria ter feito isso. Não. Entendi, o Regis fez isso porque ele quer o meu melhor. Mas ele só não tinha os melhores recursos de como fazer. Isso acontece muito em empresas, né? Às vezes o supervisor, o chefe te dá uma bronca, mas na intenção de te ajudar. Mas você absorve aquilo como que você está no meio de uma competição, né?
do pessoal e a competição que existe naturalmente nesses No ambiente níveis. corporativo. Sim. Então, aí você já tem... o cara já vai me demitir, o cara não gosta de mim, o cara tá pegando no meu pé. É. E aí já começa no inconsciente, né? Me corrija se eu estiver errado. Isso é coisa da minha mãe mesmo que me criou daquele jeito. Meu pai que dizia aquilo, meu padrinho que dizia que eu não era incompetente, que esse pé nunca vai dar certo em nada. Pode ser isso também? Pode. Eu digo uma frasezinha que é bem simples para entender, se eu digo assim, não leva pro coração. É uma relação. Sim. É só isso. Aí você tem que buscar entender. Mas acontece, por exemplo, um pai que foi mais autoritário, agora quando você tem um gestor, e o pai sempre vai estar relacionado com o gestor, como quando são crenças em relação à mãe, geralmente daí com a figura da mulher. Então você teve um pai que era muito autoritário, gritava, mandava, dava ordem. Vem aqui, guri, vai fazer isso agora. Né? Frases, por exemplo, eu escutava isso do meu pai. Não estou te perguntando se tu quer ou não, estou mandando. Verdade. Quem não escutou isso? A maioria sim. de nós escutou. Era assim. Era o que tinha de melhor para a época. Sim. Desse alcance, né? Isso, hoje através da psicologia positiva, já se tem vários estudos e demonstram que se trata as crianças de forma diferente. Preferencialmente você se abaixa, fala com um tom de voz mais ameno. Mas uma pergunta nesse contexto aí até, da tua opinião. Hoje não estaria aberto demais? Tem muitos professores, estudiosos, dizendo que está demais essa abertura, que esse pai que era mais autoritário deveria voltar. Então veja, eu já dizia, né, Buda já ensinava lá através do budismo, que é chamado o caminho do meio. Então você tem num extremo o autoritarismo e no outro extremo a permissividade. Autoritarismo demais é ruim, ordem, mandar, a criança é ruim, ser extremamente permissivo também é ruim. Também É o equilíbrio. É o equilíbrio, a gente tem um caminho do meio a seguir. Existe uma diferença entre o autoritarismo e a autoridade. Exatamente. Se você chega sendo autoritário, você vai estar agredindo a pessoa, mesmo que seja só com palavras. Mas se você chega mostrando autoridade, aí tu já vai perceber uma relação de respeito. Exatamente. Né? Esse é mais ou menos um caminho do meio, né? Olha, André tá super bem aí, já pode dar uma palestra, André. Já. É isso Viu? mesmo. Olha só. E a autoridade se conquista, Verdade. não se impõe. Autoridade, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, a autoridade não é algo que você conquista, não é um título. É algo que as pessoas te dão e te tiram. Se pensar agora numa figura de autoridade, vamos pegar Daniel Goleman, né, sobre inteligência emocional. É conhecido como talvez o grande autor do século sobre inteligência emocional. Tem lá vários autores da psicologia que trazem esse conceito. Se a população mundial não reconhecer ele como autoridade nesse assunto, mesmo ele tendo muito conhecimento sobre esse assunto, ele é autoridade ou não? Não. Quem é o cara na fila do pão? Quem é na fila do pão? O coronel lá no quartel, quando chega no domingo de manhã, de chinelo, de bermuda, na fila para comprar o antigo Ele é só jornal. mais um. Ele é mais um, né? Então, a autoridade as pessoas dão. Olha só, quando você me apresentou, é óbvio que tem uma construção, né? Claro. Você me apresentou, você reforçou ou me deu uma autoridade aqui. Exato. Como alguém veio falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre vendas. Isso é construído, óbvio, mas se você não me der essa autoridade, eu não sou uma autoridade. Estou aqui com o Regis. Né? Seria mais ou menos essa linha que as pessoas têm essa. E essa linha, pelo que eu estou entendendo, também as pessoas fazem consigo mesmo. Né? Se colocam numa posição sempre, eu não posso, eu não consigo, Regis. Você quer me ensinar na tua palestra que eu vou vender, que eu vou melhorar de vida? Eu não vou, Regis, eu não nasci para vencer. Ela mesmo se limita, né? Ela se limita, verdade. até porque é autoridade. Então, as vendas possibilita isso, que você tenha uma mudança de vida, ela é um meio, ela não é um fim. Poxa, qual profissão que não tem barreira de entrada de formação? Óbvio que hoje se exige muito conhecimento, né? Não seria ético da minha parte eu dizer que qualquer um pode vender e ganhar milhões. 20, 30, 10 mil reais por mês vendendo, se ele não estudar, não se dedicar, mas é possível. Você não tem essa barreira de entrada da formação. O médico tem que cursar medicina, o engenheiro tem que cursar engenharia, o advogado tem que cursar direito. Essa quebra de paradigma que aconteceu quando as pessoas achavam que se formavam, botavam penduravam lá o seu diploma e passavam o resto da vida. Hoje não acontece mais. Não acontece mais. E as pessoas atuam em muitas coisas ao mesmo tempo. A formação, ela é uma ferramenta e um pré-requisito para você atuar. É tipo a CNH. Você está
apto. Entendi. Se você vai dirigir bem ou mal depois, bom, aí tem outros fatores que vão influenciar. Vai depender do treinamento que se fizer. O quanto você se expõe a dirigir. Como você vai ficar mestre em dirigir se você não dirige? Mas você tem a CNH, que você atendeu os pré-requisitos para dirigir. Tem muitas pessoas que entram nas empresas e vão contra a cultura das empresas também, né? Que gera uma série de problemas. As pessoas querem mudar as empresas conforme elas acham que deveria ser. Que é esse cara que vale R$20, mas está querendo receber comissão. Eu acho que é isso que muitas vezes acontece também, que é as pessoas não terem esse entendimento, esse alcance, né, Regis? De achar que tudo é muito fácil. Exato. Se o Regis ganha 100, eu também tenho que ganhar 100, mas eu estou produzindo para ele, eu estou dando 20. Exato. Eu sempre digo assim, né? Para você fazer um saque, primeiro você precisa fazer vários depósitos. Tem que gerar valor. As pessoas já querem sair fazendo o saque antes de fazer o depósito. Mas você vai sacar o quê? Tu não depositou nada aqui, meu amigo. É uma realidade, né? Mas daí dá trabalho. Claro, dá trabalho mesmo. É o custo do aprendizado. Tem que acordar cedo, tem que se... E anota uma coisa. Dinheiro não compra curva de aprendizado. Se eu der R$1 milhão agora para o Ivonei, dizer, Ivonei se torna um mestre em vendas complexas em um mês. Não tem como. Você pode pegar o melhor treinador comportamental do mundo, não vai conseguir. que ele consegue te transferir de habilidade, conhecimento e ajudar você a se desenvolver em um mês limitado. Agora fica 3 anos praticando de forma intensa. Escuta sobre o sistema representacional, que tem a ver com os olhos, o ouvido, e daí vai para a primeira conversa que você vai ter de tarde, já fica observando como a pessoa olha, como ela se movimenta, já começou a colocar em prática o aprendizado. Que maravilha isso. Eu tenho uma estratégia comigo assim, eu leio, escuto, aprendo algo, eu saio assim, ó, com sangue nos olhos, de colocar em prática. Eu aprendi que isso faz isso. Eu já fico caçando a oportunidade de colocar aquilo em prática. Em muitos cursos das empresas que até a gente passa, ou passou, a gente percebia às vezes as palestras que aconteciam com pessoas como você, a gente saía no outro dia, a gente queria vender para a posse. Exatamente. É uma loucura. Dá uma empolgação. Uma empolgação e daqui a pouquinho a coisa vai. Exato. Como é que faz então para se manter vendedor? Então, a motivação, ela faz dar esse pontapé. Tá. Sim. Então, palestras, né? O palestrante Inicial. tem uma performance de palco, ele mexe com a tua energia, dá um gasto, sai de lá, Vou resolver minha vida, meu sentimento, vamos casar que eu vou comprar a casa dos sonhos. Aí vai. Você falou do Lair Ribeiro, né? Existe um grande assim também no desenvolvimento pessoal, que era o Daniel Bodri. Hoje em dia quase não se fala mais dele e tal. Tem um videozinho dele do balão, ele enche o balão e daí ele fala, vou vender, vou conquistar, ser melhor, o mundo precisa de nós. E daí ele vai murchando o balão, murchando o balão. Esse é você 15 dias depois, o balãozinho. Pois é. Já não se soltar, ele nem vai pra lado nenhum. Verdade. Porque acabou a motivação, faz o quê? É. Então motivação te faz começar, disciplina. E desenvolver os hábitos certos te fazem continuar. O que tu está mostrando na prática aqui com a tua história, que era, acabava um curso, eu vou fazer o outro. Mas você já estava colocando em prática tudo que você aprendeu. E até hoje eu sou muito seletivo com o que eu vou aprender. Mas dá para errar, Regis? Eu faço o curso lá, não posso errar, tem que ser que nem o Regis, eu posso ser assertivo. Mas eu posso também erradinho de vez em quando. Faço lá um curso, assisto uma palestra tua, saio lá, faço alguma coisa de leitura de olhos e tal, chego lá, pego uma pessoa vesga, né? Eu brinco. Um cara que não vou conseguir vender o produto, você tem a leitura dele. E errei, não vendi, me quebrei meu balãozinho. Dá para errar ou só tem que acertar? Não, inclusive você não errou, você testou um modelo que não deu certo. Exato. Pra quem sabe, eu errei o mercado que eu tinha que vender. Pra quem sabe ser um bom entendedor, né? Um erro é uma oportunidade também. É o vendedor tentando vender para uma pessoa que é muda só em braille, né? O cara chega lá e fica falando pro cara. Tem muita gente fazendo quando isso. Que é o erro? 2 pontos. Se você não aprende com o que aconteceu, errei. Ótimo. A culpa é do Regis que me deu a palestra, que não me soube. É mais fácil terceirizar a culpa, né? Então, sempre que o resultado, veja, todo mundo tem resultado? O que vocês acham? Sim. Todo mundo tem resultado? Sim, negativo ou positivo. Negativo ou positivo. Perfeito. Então o resultado é a consequência de algo que foi feito, positiva ou negativa. Você fez algo, e aí você se pergunta, e o resultado foi negativo no sentido que não atingiu aquele objetivo esperado. Tá? Aí você se pergunta, o que eu pude aprender com isso?
Quando você extrai um aprendizado, não é um erro. E para de culpar pessoas, Exato. situações Principalmente. A autorresponsabilidade é um pilar que o ser humano deveria... Aquela historinha, né? Se Não dá acontece garrafa. alguma coisa boa comigo, Poder. sou eu. Fui Aconteceu eu, alguma é. coisa errada, né? Por isso, fulano, não é sempre assim. Ter responsabilidade, então, Regis. Autorresponsabilidade. 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 Você é responsável pela vida que você tem. Pelas coisas ruins que Boa, acontecem. ruim, faz tudo. Eu vinha na viagem conversando com o meu time, Aham. a gente estava falando inclusive sobre, por exemplo, pessoas que são mais opressoras e tal, né? Então veja, só existe um opressor se existe uma pessoa que se submete a ser oprimida. O aceitar, né? Comprar essa venda desse cara opressor, é isso? O Gilney começa a gritar comigo, me destratar e tal, e eu me coloco mais na posição de vítima e tal, e aceito aquilo. Legal. Claro que tem circunstâncias lá que Sim. não é bem assim, né? Casos de abuso e outras questões. Sim. Mas eu me posiciono, Gilney, só um pouquinho, baixo o tom, meu amigo. Olha, Eu não te dei esse direito de falar assim comigo. não te permito Claro, a falar. pessoa precisa de autoconfiança, segurança, precisa se desenvolver para isso, né? Acessar suas capacidades, descobrir o potencial que tem ali dentro. Nenhum ser humano pode diminuir o outro. Nenhum. Mas passa pelo processo do Mas conhecimento. o autoconhecimento. Do estudar. Então, esse protagonismo, ele deve ser do ser humano. Como a gente estava falando, né? Você ser autorresponsável pelo que acontece, ser o protagonista da sua história. Tu vê, é tanto lógico, mas não é tão compreendido assim, né? Você só pode viver a sua vida. Pois é, a gente fica, a gente vê muitas pessoas, até mesmo na área da venda, das empresas, né, dessa parte hierárquica, sempre esperando que alguém o puxe, alguém Exato. o transforme, alguém faça a Que pessoa alguma coisa crescer. externa aconteça. Apareça algo divino e você consiga conquistar os teus sonhos dentro da própria venda. E- Deus vai lá e faz, plum, e você vende aquele apartamento de 8 milhões de reais e tem uma comissão Exato. milionária. E não acontece assim, Regis. Pois é. Ninguém colhe aquilo que não plantou, né? Tem muita coisa que é bíblica, né? Então, mas existe um tanto de lógica por trás de tudo, né? Olha só, a natureza é uma grande mãe, um grande ensinamento. Olha para a natureza e vê, nasce alguma coisa sem plantar? Então por que você quer um resultado que você não fez nada para ter? Não tem como. Muitas pessoas nem se sentem merecedoras de ter algo se ela não fez por merecer. Sim. Olha que interessante. Então o erro, se você aprendeu algo com aquilo, ótimo, foi uma experiência que serviu. Segundo, não repita o mesmo erro, você já aprendeu. Agora a gente fica repetindo o mesmo erro, né? Aí tem uma historinha que é contada, não sei se é real ou não, uma pessoa que cometeu um erro numa empresa e dele custou R$1 milhão para a empresa. Cara, E o cara já veio na sala do chefe lá e disse, já sei, vai me demitir. E o chefe disse, não, bem pelo contrário, você nunca foi tão importante na nossa organização. Como assim, chefe? Eu acabei de cometer um erro que custou R$1 milhão. Não, custou R$1 milhão para a empresa? Sim, esse foi o dano. Nós acabamos de investir R$1 milhão em você. Como é que tu vai sair assim agora? Não, você tem que ficar aqui, aprender com isso, gerar resultado, investimos R$1 milhão nesse erro. botou uma pilha nele para vender 2 milhões. Sabe? Que loucura. Não, custou caro esse erro, temos que tirar um grande aprendizado daí. O quanto ele vai crescer. esse Sabe? rapaz. Agora, se você não extrai nenhum aprendizado e fica repetindo os erros, aí, sabe, aí é burrice. Aí você já fez aquilo, viu que dá errado e continua. Não tem como defender. Aí não tem, por que você está fazendo aquilo, né? A pessoa vai ter que primeiro ter um nível de consciência de parar e observar o que está fazendo. Bem rapidamente, tem uma historinha que conta que é a evolução em 5 passos. Então a pessoa vem pela rua, tem um buraco grande na rua. Ela vem pela rua e cai no buraco. Não consegue sair dela. Primeiro passo, vem pela rua, cai no buraco. Aí depois ela vem pela rua, cai no buraco e percebe que caiu no buraco. Segundo passo. Depois ela vem pela rua, cai no buraco, descobre como sair do buraco. Olha. Veja que ela vai evoluindo gradualmente. Sim. Quarto passo, ela vem e por estar atenta, prestando atenção no caminho, ela nem sempre cai no buraco, mas algumas vezes ainda cai
e já sabe como sair. No quinto estágio de consciência e evolução, ela vem pela rua e desvia o buraco, ela nem cai mais no buraco. Perfeito. Ela já sabe que existe o buraco, ela já sabe que pode trilhar um novo caminho, ela não tem medo de desviar do obstáculo. Ter a coragem de tomar uma atitude. Isso é uma metáfora, o buraco às vezes é o que você faz repetidamente todos os dias. Quer ter um Às vezes resultado você tem medo de sair pela trilha do lado. Eu trabalho há muito tempo na mesma empresa, estou insatisfeito e tal, e não tenho a coragem de buscar uma nova oportunidade. Ou eu sempre fiz assim e não me permito receber um novo conhecimento e testar coisas diferentes. Medo. Medo é uma coisa que limita demais o ser humano. Por isso que muitas pessoas dizem assim, o vendedor vai acabar no Brasil, Nunca. no mundo. A Não tem inteligência futuro. artificial não vai substituir as pessoas. O Brasil, em qualquer lugar, qual é o futuro então do vendedor? sim. Não existe mais, vai ser tudo iFood, você vai ali nas lojas de roupa, você compra tudo Sim. com cartão, você paga com cartão, não tem um atendente, não tem um muito obrigado, não tem nada. Vai acabar o vendedor. O uso das tecnologias, ele vem para atrapalhar ou pode ainda ser uma ferramenta para que o vendedor cresça ainda mais? Automação. Ó, O que pode acontecer? um grande, já é dito isso muito atualmente, que o novo petróleo são os dados. Quem tem dados, eu iria um pouco mais, eu diria que o novo petróleo é quem sabe fazer análise, interpretar e fazer algo com os dados. Sim. Entendi, quem vai utilizar o que que a proativo. Exato. O que a tecnologia nos dá? Muita informação. Mas o que você vai fazer com essa informação? O modelo estatístico, ele é a tabulação de um monte de dados. Mas o que isso quer dizer? Certa feita, em algumas reuniões de resultado e tal, tinha uma pessoa que atuava comigo que apresentava os dados frios. Veja, fizemos tantas ligações, fizemos não sei o quê. Eu dizia assim, tipo, não, olhar os dados, você podia fazer o relatório, mandar no WhatsApp hoje. Eu tomando café, olho e vejo. Sim, fiz 10 ligações hoje, fiz 5 ligações ontem. Tal. Tá, o que tu extrai disso? Qual a análise? Eu percebi que a cada X ligações que eu faço, eu consigo uma reunião. Agora eu tenho uma métrica. Rick Chester, que era um cara também que cresceu bastante, é um palestrante muito conhecido no Brasil. Ele saiu lá da favela, no Rio de Janeiro, ele ficou, 30 anos vendendo água na praia, e foi de uma hora para outra, ele foi palestrar em Harvard. E daí acharam que foi porque o Flávio Augusto gostou do vídeo dele e tal. Sim, mas ninguém sabe que ele lia todos os dias, leu umas centenas de livros. Ele se preparou para quando o Kairos, quando a sorte passasse na frente dele. E tem um vídeo dele que ele conta que eu acho incrível. Ele mapeou quantas águas ele oferecia, quando que ele vendia. E ele criou um indicador. Cada 30... Vai uma água aí, quer uma água? Tá calor. Cada 30 oferecidas dessas saiu uma venda. E agora ele queria oferecer o mais rápido possível para 29 pessoas para chegar na 30ª, que a 30ª era a glória. Era a venda. Era o resultado positivo. Uma coisa tão simples. Tão simples. Então eu estava desanimando, porque cansa. Sim. Imagina, na 20º não. Quer uma água aí? Quer uma água aí? Não, Calor, não. sol. Muito obrigado. Não, chefe. Muitos julgando, outros achando chato, olhar de desprezo, né? A pessoa tá lá na praia e tá ele suado, sabe? E aí quando chegava no 20º, ele diz, 22º, ele diz, não posso deixar cair a peteca, falta só 6, falta só 8. Eu tô mais perto do 5, Tá lá, sabe? venda. Então depois de muitos não, vem um 5. Claro. E você entender isso, mas análise de dados e fazer algo com esse dado, né? Visito tantas empresas, saio tantas reuniões, fecho uma venda, sabe? Então, o conhecimento nos dá esses elementos para que a gente atue de forma mais ordenada e forma mais estratégica, direcionando os seus esforços. Senão, a energia do ser humano é o que mantém ele vivo. E é algo precioso. Agora, se você ficar desperdiçando energia por não saber o que fazer, e aí a gente volta para o conhecimento, porque é o conhecimento que dá esse subsídio de você se conhecer e conhecer acerca daquilo que você faz. E a venda, então, é algo que permeia, eu digo assim, ela está no centro das profissões, das relações humanas, né? Então,
não dá para ignorar esse tema. Então a gente tem que vencer essa crença popular que vender é ruim, é chato. Quer ver uma crença limitante muito comum em quem vende? Eu vou incomodar os outros, é que eu não quero incomodar. Eu pergunto assim, o que você vende ajuda as pessoas? Sim. Então você tem uma missão de ajudar essa pessoa. Não está incomodando. Não está incomodando. Agora é óbvio, como qualquer outra profissão, vai existir os bons profissionais e os más profissionais. Vai existir as pessoas que usam gatilhos mentais, é uma ferramenta poderosa para se usar em vendas. Só que toda aula que eu dou sobre isso vem acompanhada de um recadinho. Use com integridade e de forma ética. Se você quiser enganar as pessoas, ludibriar, vai conseguir. Claro. Mas você não está sendo íntegro e não está sendo honesto. Às vezes, o Ivonei precisa de um serviço e nem sabe, eu sei. Então às vezes eu vou te persuadir mais, te convencer, porque ao final aquilo vai ser bom para você. Então talvez eu te fiz um favor de persistir para te vender. Para te ajudar. E talvez depois você me agradeça. Se tu não persistisse, Eu não tinha comprado. eu não tinha comprado, porque eu não enxergava o benefício. Eu sou um cara que tem muito medo, eu estava inseguro se era o momento ou não. Aquele contrato, uma vez que eu acertei lá, deu problema. Agora o inverso é verdadeiro. Não vai ajudar a pessoa, tem elementos que não é para ela. Não faz isso de vender para quem não precisa daquela solução. Ou não tem a dor que você resolve, né? Aí, né, um exemplo esdrúxulo, todo mundo toma água, mas é vender uma garrafa d'água para quem não toma água. Para quê? Não tem porquê. Claro, aí vem o marketing, né? Tudo tem o lado positivo e o lado negativo. E cria necessidades dos seres humanos, né? Mas essa é a sociedade, o mundo que vivemos. Vai ter as coisas boas, coisas ruins. E a gente tem que aprender a viver em meio a tudo isso, dar o nosso melhor e se desenvolver. E principalmente, quando você perceber aquelas pessoas empolgadas, motivadas no trabalho, pode ter certeza que querem lá, vamos lá gente, vamos vender, vamos pegar, vamos chegar na meta. Não as questione, não as condene mentalmente antes de saber que de repente tem algo que você não tem com conhecimento de querer vender, de querer aprender. Então hoje a gente está aprendendo aqui com o Regis Dantas como ser e entender que somos todos vendedores a qualquer momento da nossa vida. Empresas grandes e você foi tendo oportunidades. Só que se você não soubesse aproveitar as oportunidades, ou ficaria no mesmo eu digo lugar. mais, se não tivesse preparado, eu acho que é isso. Quando a pessoa passa a oportunidade, aquela deusa careca de franja, se você não pegar na primeira, depois você não pega mais, tem óleo na cabeça dela. Cavalo selado só se passa uma vez. Exato. Também. Será que não é isso, Regis? As pessoas não se preparam, é a preguiça? Também. Tem vários fatores aí, né? Esse chama-se... Eu gosto muito desse... Eu estudo bastante mitologia. Adoro. Então, você acabamos de falar de Kairos, né? É tido como o deus da oportunidade. Então, existe Cronos, cronológico, relógio. Deus Cronos era o deus do tempo decorrido, 24 horas por dia, todo mundo tem 24 horas. Agora, o tempo da oportunidade é totalmente diferente. Por que pegar ele pela frente, né? Reza o conto que ele era belo e formoso, as pessoas dão risada, que eu digo que Kairos era belo e formoso, dá um Google, a imagem que tem sobre ele não é tão bonito assim. Mas no conto da mitologia original, ele era um rapaz belo, formoso, astuto. E ele passava, só o problema dele é que ele tinha só um feixe de franja na frente. Ele era careca atrás. Então quando ele passava por você, você só podia agarrar ele pela frente. Porque se ele passou por trás dele, você não conseguia pegar mais. Isso é uma metáfora, obviamente, para dizer que é a mesma que o cavalo passa encilhado só uma vez, o tempo da oportunidade ele é único. Você precisa estar atento, viver o presente para conseguir identificar, e precisa estar preparado, porque dentro da metáfora aqui você precisa agarrar, né? Veja, ele não para ofertar a oportunidade, você precisa agarrar. Entendi. Aqui tem uma chave, então. Olha aí. Aí vamos lá, né? O pessoal que lê os negócios, física quântica e tal, e é muito bom, mas o pessoal desvirtua a cocriação. Vamos imaginar aqui... cocriamos, meu Deus, isso aqui tem uma Porsche parada ali. Não é assim que funciona. Pois é, né? Milagres. Você tem que criar as oportunidades. Vou contar uma história rápida, então, de uma passagem minha, dos 14 aos 17 anos de idade. Eu trabalhei, morava próximo aqui, em Palmeiras das Missões, eu trabalhava numa transportadora, tá? E a minha função é uma função bem diferenciada, assim, que exigia muito.
carregar e descarregar caminhão. Totalmente sinestésico. Exatamente. Tinha que agarrar as caixas, literalmente. Então chegava uma carreta todo dia de manhã da matriz, nós descarregávamos, carregávamos os caminhões que saíam para entrega. Então era isso, no auge dos meus 15 anos, em pleno gozo da força ali, né? Fazia aquilo com muita maestria. Então tem o primeiro elemento aí, proatividade. Tá? Infelizmente, é duro falar isso, mas a maioria das pessoas são preguiçosas. Pois é. Sim. Não é que estão me pagando só para fazer isso. Até pode ser. Só que se você não fizer algo a mais, quem perde é você, não é a empresa. Trabalhar para Quem si. deve cuidar da sua vida é você, não é o outro. Esperar. Poxa, essa é uma chave poderosa. O único responsável pela vida do Ivonei é o Ivonei, não é os outros. Pois é, essa Daí quando você transferência, diz a transferência de responsabilidade. Exato. Não, mas é que não me dão oportunidade, não me pagam, não. Mas a vida é de Eu não quem? tenho chance, Sim. eu não consigo, Regis consegue, eu não consigo, por quê? Aí olha só, então eu carregava, descarregava o caminhão e a gente fazia isso, tipo, das 7 às 10. Certo. Das 10 ao meio-dia não tinha o que fazer. Aí os colegas o que faziam? Um sentava lá e cochilava num canto, outro ia tomar um café, e eu olhava o ambiente e via, tinha uma sala toda de vidro do lado do depósito, que um dos donos entrava e sentava na frente do computador e fazia alguma coisa e mexia nos papéis. Sim. Era isso que eu via de lá. Certo. E naquela época, não é tão longo assim, mas Sim, estou falando claro. 20 anos atrás, e tinha um respeito, né? O Sim, patrão, né? sim, Não era nem o gestor, era o patrão Patrão. mesmo. Então era a sala que a gente não entrava muito assim. Onde eu bati na portinha e perguntei, Rock, é legal contar a história que o Rock me acompanha nas redes sociais, talvez até esteja assistindo a gente. Que maravilha. E eu perguntei, me diz uma coisa, o que tu faz aí? Tem algo que eu posso ajudar? Aí ele, eu acho que achou estranho aquilo, me deu uma tarefa básica lá. Tá. Disse, não, então ó, tu vai pegar o que é hoje o conhecimento de frete. Tá. Aí me deu lá aquilo lá e disse, ó, vai separando isso aqui, cuida dessa numeração aqui, vai separando. Aí, sei lá, em 5, 10 minutos eu fiz aquilo. Aí vem de novo, né? Sempre gostei de estudar, então a Sim. inteligência ajuda quando você... Precisa que nem uma oportunidade, pessoa que, surgiu. exatamente. Uma pessoa que lê muito, ela vai ter mais repertório para se comunicar. A pessoa assim, eu não consigo falar muito, é que tu vê, eu não sei essas palavras difíceis. Claro, não lê um livro, não. Sim. Ela consegue Sabe? traduzir o que ela está sentindo. Exato, tem mais repertório. Tu sabe, Regis, nesse momento que você pediu ali pro Rock, essa oportunidade, tem gente que eu percebo, e eu conheço no dia a dia, na venda, que tem uma habilidade de colocar as coisas de uma forma Sim. que você quer comprar aquilo, ou você quer ficar só ouvindo. Tem outras pessoas que não conseguem, mas aí você conhece um pouquinho mais a pessoa, é bem o que você diz, a pessoa tem um pouco mais de leitura, a pessoa tem mais um pouco de buscar esse, nem que seja ler qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim. O produto no mercado lá, você vira... Lê o horóscopo, já vai ter uma Exato. ideia de alguma coisa para falar Verdade. sobre o dia. É bem que você está falando, eu acho que esse ponto é muito importante na nossa entrevista, nesse bate-papo, para quem está nos ouvindo, 10h50 da manhã, que é a questão da preguiça. Não existe outro formato, gente. Não, eu estou aqui com um grande profissional da área, a gente está aqui, André, tendo essa possibilidade de transmitir nas entrelinhas tanta coisa Sim. que você não tem ideia. Mas então a gente dá um insight na cabeça e compreende o que ele está dizendo, que é tira essa preguiça. Exatamente. Né? Faz. Você estava lá com o Rock, né? O Rock te mandou uma questão básica. E aí eu comecei ali a entender, auxiliar ele, em 3, 4 meses eu estava trabalhando no escritório. Caramba! Já não estava mais na carga e descarga ali. Como operador sinestésico, Machado. Onde que você trabalha, mãe e pai? Eu sou operador sinestésico, tá vendo aqui? E aí é claro que os colegas julgaram, Mas preguiçoso, não quer mais carregar os caminhões. Olha aí. E aí ali eu comecei a aprender sobre nota fiscal, sobre conhecimento de frete, várias coisas, mas pela proatividade. Sim. Então uma dica que eu Incentivo. deixo também para quem está nos ouvindo é: olhe os espaços vazios que existem. Olha o espaço vazio. Trabalha numa empresa ou está na faculdade, em qualquer situação, está sendo feito isso, está sendo feito aquilo, opa, aquilo ali daria para ser feito e ninguém faz. Ocupa esse espaço vazio. Preencha espaços vazios. Isso é muito usado no futebol como tática, né? Sim. Aí os treinadores têm uma visão lá da estratégia do jogo, às vezes eles direcionam o time para preencher os espaços vazios. Olha, Por que preencher espaço vazio? Espaço vazio significa oportunidade. Existe um espaço
Isso vale tanto para a questão física, tem um espaço que não tem ninguém ali, eu vou até ali e ocupo. E também para a questão profissional, intelectual, tem uma coisa que podia ser feita e ninguém está fazendo. Eu vou lá e faço, já começo a me destacar. Primeiro, visão. Ninguém viu aquilo, eu vi. Segundo, proatividade. Uma das habilidades mais valorizadas no ser humano atualmente é a proatividade. O fazer, o ação. O fazer, exatamente. Levantar a bunda da cadeira e ir lá e resolver o negócio. Acordar mais cedo, há um tempo fazer as atrás, coisas. nas oportunidades de emprego, os pré-requisitos eram... Um dos principais pré-requisitos era... tem que ser... Como é que é? Tem que ter bom relacionamento com as pessoas. Aí agora diz assim, bom relacionamento e proatividade. Agora está sendo muito valorizado. Tá vendo? São as habilidades Cada vez pessoais, mais. né? As chamadas soft skills, é o nome técnico. A pandemia mostrou muito isso, né? Essa capacidade do ser humano de agir diante das adversidades, lidar com conflitos, são habilidades que você desenvolve e que você aplica em qualquer área. E que estímulo, né? Você poderia morrer. Exato. A pandemia trouxe um estímulo. Gente, E sabe que tem uma história engraçada, né? Eu fui vendedor de multinacionais há muito tempo e o pessoal brincava assim e dizia, tem duas estratégias. A sacada está em escolher a melhor. Qual a estratégia? Cenoura na frente ou cenoura atrás? Qual que você vai escolher? A cenoura na frente é o desejo, né? É o que eu quero vale comprar coisa. um carro, viajar, conquistar. E a cenoura atrás é a necessidade. você tem que Se ver. não vender, não vai ganhar premiação, não ganhar premiação, não vai pagar o aluguel, não vai pagar o boleto exato. da faculdade. Vai pra não rua. Então é a cenoura na frente ou atrás. Tá aí, começa a pensar nesse momento agora sobre esse ponto. Porque daqui a pouquinho eu vou realmente apresentar um pouquinho do Regis. Depois dessa música aqui, vamos dar um break e a gente volta daqui a pouquinho com ele. Regis Dantas, que é head trainer, empresário, palestrante, tem 20 anos de experiência em vendas, atuou em multinacionais, onde atendeu algumas das maiores empresas do país, fez diversas formações de coaching, programação neurolinguística e hipnose, além de ser pós-graduado em liderança estratégica de negócios e pessoas, e mentor em vendas complexas e treinador comportamental. É essa pessoa que você vai continuar ouvindo daqui a pouco na Rádio 10 Da cidade. Voltando aqui com um bate-papo com o Regis Dantas, o nosso Regis Trainer. Olha, eu estava falando ali um pouquinho só do currículo dele, mas o mais interessante, gente, Andréia, é essa possibilidade de conversar com alguém que pode realmente ajudar, né, no dia a dia. Sim, com certeza. Agora, Regis, voltando aqui para o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu queria saber de você o seguinte. Vender é complexo, é muito complexo. O que realmente é uma venda complexa? Legal. O que é uma esse venda? termo? Que eu falo bastante sobre isso, É né? verdade. Legal. As pessoas não conhecem, então vamos lá. Todo mundo vende, já vimos que venda Sim. é se relacionar e todo mundo vende. Uhum. Mas quero voltar com vocês até em como a venda pode ajudar todo mundo, né? Certo. Todo mundo vende, como a venda pode ajudar todo mundo. Uma venda simples é aquela venda que geralmente a decisão é emocional. Uhum. Você vai num supermercado com fome. Um erro grave, né? É verdade. Então, tem lá na frente dos caixas aquela área de impulso, você olha para o chocolate olha para você, pinta um clima e você diz, vou levar. Vou levar. Quem nunca, né? Não tem como. Vai no shopping, tá um pouco satisfeito da vida, cansado, e olha, Triste, eu estou compra uma precisando de uma brusinha. roupa nova. Tá, é a brusinha, isso. Praia de Belas. Porto Alegre tem muito isso, tem uma convivência muito grande. E aí você tem dentro cada uma das suas possibilidades financeiras, aquilo tem baixo impacto no orçamento. Sim. Então a decisão é fácil. Compro, não gostei, dou para alguém, vendo, faço qualquer coisa depois, ou deixo guardado no guarda-roupa por 6 anos sem usar. Meu Deus do céu, Aí- acontece. Quem nunca, né? Então, as Nossa, pessoas têm muito mais coisa do que usam. O ser humano tem essa necessidade de comprar. Acumular. Sim, consumir. Por quê? Os objetos, as coisas, eles atendem necessidades emocionais. Por se a gente fosse parar, né? Uma dica quando a gente está trabalhando, se melhorando na questão de aprender a ter orçamento, cuidar das finanças pessoais, é algumas perguntinhas. Eu quero ou eu preciso? Aí que está. Se você se perguntar eu quero ou eu preciso, você vai ver que a gente não teria necessidade de ter 80% das coisas que tem. Então o ser humano compra por necessidade emocional. Essa compra que é de baixo impacto, de fácil tomada de decisão e que o valor da transação é baixo, você fez uma compra de R$100.
hipoteticamente a pessoa que ganha, vai, 2 mil, 3 mil reais por mês, 100 reais está dentro. Tá Você, tranquilo. sabe, se ela se arrepender, não vai ter problema. Pesar lá no orçamento. Então essa é a chamada venda simples. Tá. A venda complexa é o oposto disso. A tomada de decisão é complexa por quê? Você vai comprar um imóvel. É o primeiro imóvel, você ficou 15 anos guardando recurso para dar entrada e vai se endividar pelos próximos 30 anos. Terceira geração. Sim. Né? O pessoal brinca, minha casa, minha dívida. Minha Né? casa, minha dívida. Então olha a dificuldade para tomar decisão, você não pode errar. Porque às vezes vai ser o único imóvel da vida. Aham. É. Você vai comprar um carro, a mesma situação. Vai investir às vezes num curso. Então toda venda que é difícil a tomada de decisão, então envolve tensão, quem vai decidir fica tenso, fica nervoso. Ele quer ter certeza que ele está realmente dando o passo certo. O valor é alto, então o desembolso financeiro é alto. Tem várias partes envolvidas. Então, por exemplo, se for numa empresa, participa lá a pessoa de finanças, o do marketing, vários setores. Se for na vida pessoal, o marido, a esposa, os filhos, né? A sogra. Tem a sogra. Então, sabe quando eu comprei um carro, tem um carro em 7 lugares, uma das coisas que eu pensei foi da sogra. Olha aí, tipo, viu? Tenho filhos pequenos, ela anda Então. pra cima e pra baixo. Então, por exemplo, a sogra era uma parte Também da da decisão. transação e da decisão. Então tem mais pessoas que participam do processo, sabe? Agora vocês começam a entender as estratégias de venda de algumas empresas, diz assim, conversa com o Ivonei, identificou que ele é um potencial cliente, diz assim, entendi. Ivonei, daí você diz assim, não, queria marcar um dia que pudesse você e a sua esposa juntos, que eu quero te mostrar um carro, te apresentar aqui um hotel, um programa de viagem. Sim. Eles já sabem que você não vai tomar decisão sozinho sem conversar com a esposa, por isso que ele já quer marcar com os dois juntos. Para poder já Você ter pega essa- um atalho, uma tarefa, sabe? né? Ou você pergunta, como é que é lá a dinâmica de você? Só para eu entender, é você que decide? Aí a pessoa diz, não, eu não faço nada sem falar com minha esposa. Então quem decide é ela. É ela. E Natural, né, Regis? quem é- Aí tá 99%, né? Aí tá dentro, né? Tá dentro. A minha esposa, inclusive, é quem cuida do nosso financeiro, é a CFO da nossa empresa, então lá em casa é assim Onde- mesmo. Onde acontecem as coisas. E aí a venda complexa tem esses elementos, dificuldade de tomar decisão, o valor transacionado é alto e o tempo da negociação é longo. Eu fechei um negócio agora essa semana, eu fiquei quase 1 ano e meio negociando. 1 ano e meio. 1 ano, um projeto de R$1 milhão envolvidos. Uma empresa contratou eu e uma outra empresa, né, o grupo que eu atuo, para fazer um projeto de 6 meses nessa empresa e o custo do projeto é R$1 milhão. Imagina a complexidade, a responsabilidade. Exato. De não errar. De não errar. De garantir que, que o interesse de todas as partes vão ser atendidos, de quem está contratando, de quem foi contratada, de que seja refletido no contrato todas as obrigações. Então a venda complexa ela tem muitos elementos. Então essa venda complexa, a gente tem que fazer uma leitura, um estudo de caso para compreender, para realizar a compra, por exemplo. Eu coloquei agora no lugar do cara que você estava vendendo o carro com a esposa. Então ele também deveria ter esse Então estudo. ele tem que entender que existe um processo aí. Aí eu tenho até um dos meus cursos, chama-se o Programa Mestre de Vendas Complexas, porque eu ensino do ponto inicial ao ponto final. Existe um negócio chamado perfil de cliente ideal, né? Você vai vender algo, mas aquilo se aplica para quem? E aí pode ser produto ou serviço. Certo. Por exemplo, você querer vender um apartamento de R$1 milhão para quem ganha um salário mínimo, não rola. Não acontece. Só que se a pessoa não tem essa leitura, por exemplo, a gente chama os dados demográficos, né? Descobrir a renda da pessoa, onde ela trabalha, o cargo, Sim. são os chamados filtros. Certo. Aí quando você está oferecendo algo para alguém que nunca vai ser o cliente daquilo. Vai acontecendo muitos esses erros também com as plataformas digitais, né? Como Sim. elas propiciam muitas formas de você Exato. ao buscar o teu público, às vezes acontece muito erro Os por algoritmos não buscar acabam pessoas. errando. Você pega alguém que não tem o conhecimento, saber para Exato. onde vai oferecer o teu serviço. Então tem um dever de casa aí, que é o planejamento. Certo. Então tem vários elementos, Sérgio. A gente chama essa parte de perfil do cliente ideal. Você faz uma análise para quem é o público-alvo do seu produto ou do seu serviço.
Depois, quando você vai fazer outra etapa, que é a prospecção, que é em busca desse potencial cliente, você já tem um norte. Não fica jogando ao vento. Não fica jogando ao vento. Então são uma série de elementos. Aí existem habilidades pessoais envolvidas. Por exemplo, essa capacidade de se conectar rapidamente com as pessoas, fazer rapport, sabe? Claro. Ter empatia com o próximo. Meu sabe? trabalho está bem, meu atendimento está bom, meu produto, meu serviço é bom realmente. Perguntar para quem está comprando. Né? Tem sim. gente que não quer saber, é aqui pronto, e quebra. Então na venda complexa existem essas múltiplas habilidades. Umas mais técnicas, por exemplo, planejamento é algo mais técnico. Sim. Mas habilidade de comunicação, e por que lá atrás eu falei, né, que o bom vendedor ele ouve mais do que fala? Porque se eu quero vender para você, o centro da venda é você, não sou eu. Sim. Enquanto habilidade, sim, eu sou o protagonista porque eu devo ter as habilidades necessárias, saber fazer um bom planejamento. Agora, na venda acontecendo, se eu quero te persuadir, tá? Sim. Quero convencer você de que aquele serviço vai fazer sentido para você. Eu tenho que te entender. Sim. Do que você gosta, como você Quais são as pensa, suas necessidades? quais são os teus anseios, do que você tem medo. Você vai assinar um contrato. E aí você não sabe que a única vez que a pessoa assinou um contrato na vida, ela se deu mal. Ela já tem um medo ali relacionado ao contrato que você nem sabe. E olha só, segunda habilidade fundamental de quem vende, é saber fazer perguntas. Deixa eu entender, você já assinou algum contrato? Sim, ele sabe que a única vez que eu fechei um contrato, eu me dei mal porque tinha uma cláusula lá que eu não vi. Sim. Então eu já sei que eu vou ter que explicar mais, vou ter que criar um ambiente ali para que essa pessoa se sinta segura para assinar, Acolhida. vou ter que elevar o meu nível de confiança. Olha só, eu descobri isso só por perguntar. Agora imagina se eu não faço pergunta e mando, não, vou te mandar um contrato por e-mail e você assina. Nossa. Não, aí a outra pessoa do outro lado já começa a dar um passo atrás. Já desiste. Ela já não gostou, já está querendo me empurrar goela abaixo. É. Então, por isso que o ser humano, para quem você está vendendo, é o centro da venda. Você precisa entender como funciona aquela pessoa. Cada ser humano é único. Caso a caso. Existe uma palavrinha chamada singularidade. Cada ser humano é único. Então você precisa entender daquele ser humano. Aí existe lá a venda chamada B2B, que é uma venda empresa para empresa, e B2C, empresa para pessoa física, consumidor sim. final. Os Israéis, mas e na venda das empresas? Vai ser uma pessoa se relacionando com a outra, falando em nome da empresa A e da empresa B. Independente se está vendendo R$1.000 ou R$1 milhão. Não importa. A relação é a mesma. Essa transação que eu fechei agora que estava comentando, era eu falando em nome de um grupo econômico, da minha empresa e de outras empresas envolvidas, e tinha uma pessoa representando, duas pessoas representando a outra empresa. Continuava o relação. Continua pessoa com pessoa. Se você estiver vendendo um picolé como era eu com 7, 8 anos de idade, ou fazendo uma transação de R$1 milhão como eu fiz, continua sendo uma pessoa com outra pessoa. É. Só muda um pouco os elementos Os ao elementos ao entorno, redor. né? Técnicos. Quando era picolé, eu vendia lá na oficina do Itamar, com os mas mecânicos, e sabia agora qual- já está um sabia pouco mais qual chique a O negociação. sabor de cada um. Né? Exato, Tinha você observa. leitura. Sim. Então isso que é importante de entender. Então a venda complexa, ela exige mais. Agora, tem um ponto positivo aí. Ela remunera muito melhor do que a média. Então são ganhos muito acima da média, né? As pessoas dizem, não vou vender tal produto, não vou entrar em tal empresa, porque lá é muito difícil vender. Aquilo ali não é fácil de vender. É tipo vender um carro sofisticado, carro de luxo. Tem uma leitura muito grande do cliente, do que ele gosta, como é que ele faz, da família, Sim. para acontecer. Mas às vezes a gente se vende um carro há 3 meses que compensa Exatamente. a lojinha da esquina ali que vende Exatamente. 40 caquinhos durante uma semana. Perfeito. Sim. Eu falo sobre isso, Ivonei, que eu digo que é a diferença da venda quantitativa e a venda qualitativa. Então tem alguém que faz uma venda que deixou lá X mil reais de lucro. Outra pessoa precisa fazer 100 vendas para atingir o mesmo valor. É impressionante. E o esforço despendido para fazer a venda quantitativa é muito grande. Aí que eu te pergunto, por que então não entra naquela pergunta as pessoas não gostam muito de vendedores. As pessoas não gostam de vendedores, não gostam de ser vendedores. Por isso que surge essa... Então, de repente tem essa complexidade. Também, mas tem um elemento antes aí, Ah. que é as crenças limitantes que a gente chama, Ah. que é a criação. O vendedor,
Então, a gente tem aí uma transição, né, de séculos, né, o século passado para esse atual, a forma como a coisa acontecia antes e a forma como acontecia agora. Um vendedor da atualidade, e aí você pode usar os nomes bonitos, executivo, na prática é vendedor. E aí tem mais recursos. Olha só, eu digo, um vendedor da atualidade é como um médico fazendo uma cirurgia, o conjunto de habilidade que ele tem, qual instrumento ele vai usar, é tão difícil quanto e tão importante quanto. Você acabou de mencionar essa transação que fechei agora. Poxa, olha a responsabilidade que tem aqui. É quase como se fosse, né? Não vou comparar uma vida, porque é difícil atribuir valor a uma vida, né? Um médico. Mas tem impacto. Então, ele é uma pessoa consultiva. Ele é psicólogo, ele é amigo, ele é consultor. Sim. Se usa muito da psicologia. Esses dias uma pessoa me falou, Rez, eu queria entender o que tu estuda, me diz os livros que tu lê o curso. Eu disse, tem papel e caneta aí? Tem. Então vai lá, psicologia, sociologia, antropologia, venda, gestão comercial, E foi. É isso. É um 360. Sim. Por exemplo, se é ser humano com ser humano, eu preciso entender ser humano. A psicologia é uma fonte. Por isso que as formações, né, em coach, PNL é outra fonte. Entendi. Existe uma disciplina, para quem não conhece, sociologia do consumo, que é para estudar o hábito e o comportamento de consumo do ser humano. Foi evoluindo ao longo dos anos. Sim. Na época do escambo não era como é agora. Sim. Né? Quem tinha uma coisa trocava por outra e tal, e era muito preso ao atendimento de necessidades. Hoje é satisfação. Aí vem lá Maslow e cria um negócio chamado, né, pirâmide das necessidades humanas. Então vai trazendo complicadores. Agora, nesse modelo antigo, todo mundo cresceu acreditando que o vendedor é a pessoa chata que fica tentando vender para o outro aquilo que ele não precisa para ganhar dinheiro. Um enganador. Enganador. O enganador. O marketing também, que é a minha formação de meio, também. O publicitário, ele cria necessidades para pessoas que não precisam daquilo. Exato. Né? E às vezes não é, às vezes são facilidades, às vezes são um conforto a mais que você vai ter na tua vida, que é para isso que foi gerado. Alguém pensou, alguém produziu, alguém construiu, e vai na entrega vai chegar lá no vendedor. Aí o vendedor é um enganador. É enganador. Sabe, Vonei, que eu estudo muito naturalmente e tal, e uma das coisas que eu fui estudar é como é o modelo de venda atual e como era antigamente. Antigamente, como que se ganhava dinheiro? De forma bem prática, assim, para te dizer para os nossos ouvintes como funcionava. Quem tinha a informação, o detentor da informação, ele tinha mais recursos. Um exemplo, você vendia arroz. Certo. E você tinha informação que ia subir o preço. Ou que ia faltar arroz no mercado. Você subia o preço. Então, olha só, para quem vende ganhar dinheiro, precisava acontecer um outro fenômeno, que é quem compra perder ou pagar mal. Tá? Essa foi a tônica das negociações da década de 60, 70, 80. Ganhava dinheiro quem, de certa forma, ludibriava melhor o outro. Exato. Por isso que se formou essa percepção, porque depois o pessoal descobria que não subiu o preço, não faltou produto no mercado. Mais ou menos como acontecia ali no tempo antigo do Black Friday, né? O cara subia o preço uma semana antes e quando chegava no dia da promoção... Então, a gente viveu essa era do ganha-perde. Para um ganhar, o outro tinha que perder. Entendi. Só que não existe mais isso. Hoje, quando a riqueza, veja, riqueza se cria, riqueza é gerada. Você não precisa, né? A Andréia tem 100, eu tenho 100. Se a gente pegar o 100 dela e o meu 100, nós podemos fazer virar 300. Para mim ter 200, ela não precisou perder o 100 dela. Ou para ela ter 200, ela não precisou pegar o meu 100. Entendo. Do 100 de cada um, nós transformamos em 300. Geramos riqueza. Isso é riqueza. Sim. Isso é gerar valor. Claro, do 100 gerado, pode ser que fique 50-50, pode ser que fique 70-30, 20-80. Aí tem outros elementos, não depende. A atuação de cada um, o quanto cada um gerou de valor nesse incremento. Aí tem vários pontos aí. Aí nós estamos falando do modelo atual que chama-se ganha-ganha. E é o melhor modelo de venda que existe. Para eu ganhar, você precisa vender. Exatamente, você tem uma necessidade, precisa de um serviço, eu sou especialista naquilo. Eu te vendo, eu estou feliz porque te vendi, eu sou remunerado a partir disso, que é a minha profissão,
você recebeu o serviço, ficou feliz, que evoluiu a partir daquilo. Então você sabe quem está mais feliz, quem vendeu ou quem contratou o serviço. Aí que está Isso para é você. ganha-ganha. Aí que está para você que está nos ouvindo uma grande chave também. Porque o que acontece hoje, diferentemente do que era no passado, hoje as pessoas percebem e pagam para ter um especialista. Antigamente as pessoas faziam de tudo. O vendedor, ele tinha que fazer tudo e tal. Hoje, por exemplo, a questão da instalação. André precisa de uma lâmpada aqui, colocada aqui, mas é uma lâmpada diferente. É uma lâmpada colorida, uma lâmpada técnica, uma lâmpada, enfim. Essa lâmpada, as pessoas dizem, não é lâmpada, vai lá e coloca. Não, André chega, eu sou um especialista e vou te vender, mas vai ter um custo a mais para colocar esta lâmpada, porque eu sou um especialista. Eu acho que é isso que mudou, né, Regis? Perfeito. Acho que as pessoas, consequentemente, né, ter o resultado positivo dos seus funcionários. Você que está ouvindo a gente, nossa grande leva de universitários aqui da Uninter, tenha certeza, você está no lugar certo, porque você está buscando conhecimento. Exatamente. Fica o convite para o pessoal me seguir lá no @regis.dantas no Instagram. Eu tenho esse reconhecimento, sou essa autoridade para falar sobre vendas, mas tem um fundo aí que é o grande motor do que eu faço, que é o desenvolvimento pessoal. Então eu trago muito conteúdo, muita dica diariamente no meu Instagram, que não necessariamente são coisas para venda. Por exemplo, a gente fala de proatividade. Quando a gente fala, segunda-feira agora eu fiz uma live falando sobre gestão do tempo e produtividade. Isso se aplica para qualquer pessoa em qualquer contexto, né? Às 5h57 da manhã. Então, geralmente o nosso convite está escrito lá, o preço é vencer o relógio. Que bacana, né? Por que é às 5h57? Porque é para ser desconfortável mesmo. 5h57. É para quem quer o algo a mais. Não dá para ser às 7 que eu acordo às 7? Não, amigo. É para quem quer o algo a mais. Sim. Para a live começar às 5h57, eu acordo às 5 da manhã. Que maravilha. Então eu pago um preço um pouquinho maior de quem assiste e eu faço isso de coração. Então eu trago, e isso é muito um propósito, uma missão de vida que eu tenho, eu olho assim e digo, se o conhecimento mudou a minha vida, o mínimo que eu posso fazer é dividir um pouco isso com a sociedade. De forma gratuita e de coração. É óbvio que tenho meus cursos, as minhas palestras, é disso que eu vivo. Mas tem muito conteúdo de qualidade gratuito. Eu carrego uma máxima comigo, se eu vou fazer uma coisa, se uma coisa tem que ser feita, ela merece ser bem feita, com excelência. E eu trato meu conteúdo assim. Mas é pelo Instagram, é gratuito, não importa, eu vou dar o meu melhor, porque essa pessoa que está assistindo merece receber o meu melhor. Então se uma coisa merece ser feita, ela merece ser bem feita. Então fica o convite para quem quiser acompanhar, passar a me seguir ali no @regis.dantas, né? E aí então eu tenho alguns cursos, dou palestras, ministro treinamentos, fica o convite aí para a galera acompanhar. Nós vamos continuar acompanhando, o Regis vai ter com certeza outras oportunidades, até remotamente, de participar da programação aqui da Rádio Estácio, da TV Estácio também, porque foi um grande prazer. E eu tenho certeza, você que depois vai poder assistir, reassistir isso através aqui dos canais digitais, das plataformas da Start, eu tenho certeza que nas entrelinhas muitas coisas acontecem. Porque isso também tem, né, Regis? A gente, às vezes, ouve aqui instantaneamente e a cabeça não capta. Você vê, repetição é a mãe do aprendizado. Então, assista várias vezes. Assista várias vezes. Veja os vídeos que você tem lá no Instagram, porque com certeza a tua vida vai mudar. E eu estou pensando aqui, André, como é que vamos ser um melhor vendedor para você? Isso aí. Vamos juntar o Para meu 100 conquistar e o teu Pix 100. de presente teu. Olha aí. Tu sabe que muitos resultados e muitas conquistas nascem de uma necessidade. Quando você tem a necessidade, você cria oportunidades. Sim. Então, eu digo, vire um caçador de oportunidades. Quem ganha dinheiro? Quem resolve problemas. Então, pare de olhar os problemas como empecilho e olhe como oportunidade. Se eu resolver esse problema aqui, eu posso ganhar algo. Te empurra para frente. Sim. Então, na dor, às vezes, é que nasce essas oportunidades. Então, como a gente cria essas oportunidades, né? Deixa eu deixar um recado final para todo mundo. Tem um ditado que diz assim, inclusive, que o homem e o rio que se tocam nunca mais são os mesmos, né? Você ir no rio hoje, tocar na água é uma coisa. Se amanhã você for lá e tocar de novo, nem no rio é o mesmo que ele correu e nem você é a mesma pessoa. Então a gente vai olhando os conteúdos, revisitando e vendo como a gente vai evoluindo, ficando mais maduro, você vai extraindo novos aprendizados. Tem muita gente que relê os livros 2, 3, 4 vezes. Porque você que está lendo a terceira vez não é mais o mesmo que leu a primeira vez. E agora você consegue extrair
daquela informação, daquele texto, elementos que você não extraía. Então, se eu pudesse deixar uma dica, e eu vou deixar para todo mundo, acredite. Acredite que é possível você mudar, que é possível você evoluir. Se ninguém na sua família, no seu círculo de convívio nunca fez, você pode ser o primeiro. Se alguém já fez, se inspire nessa pessoa, porque se alguém fez, você também pode fazer. Você é um ser humano como qualquer outro, você nasceu quando todo mundo nasce, e o sol, como diria a minha avó, brilha para todos. Ela sempre me disse isso. Bem rapidinho para a gente encerrar. Por favor. Quando eu vendia picolé, um primo meu começou a vender, eu cheguei na casa da minha avó, chateado, bravo com meu primo. Opa. E a minha avó perguntou: o que houve, Reis? O Giovanni começou a vender picolé também, vai tirar os meus clientes. E ela disse assim, um pouco brava: escuta aqui, ô menino, eu só vou te falar uma coisa: o sol nasce para todos. Então tu vai visitar outro bairro, tu vai dar jeito de vender o teu picolé e tu deixa o teu primo trabalhar também. Que maravilha. O meu amijado, popularmente falando da minha Mas avó. sabiamente isso foi. Sabiamente. Então com o certeza. sol nasce para todos. Verdade. E a diferença de quem consegue ou não é essa capacidade de acreditar e agir. Acreditar sem ação não adianta nada. Ilusão. Você vira aquelas pessoas, bom dia, sol, vida. Um lado muito gratiluz. Você não faz nada para que a coisa aconteça. Verdade. Só agir sem acreditar é despender energia. Então acredite, mas além de acreditar, todos os dias dê o seu melhor. Evolua um pouquinho todos os dias. Não precisa sair que nem um doido agora querendo virar noite sem dormir, fazendo curso, lendo livro. Verdade. Todo dia um pouquinho. A constância, ela é mais valiosa do que a intensidade. A constância é mais valiosa do que a intensidade. Então aprenda a ser constante, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Ao final de um tempo você vai ver que você evoluiu, que você conquistou e que você está melhor do que estava. E essa é a graça da vida. Este foi Regis Dantas nos dando a graça de estar aqui junto com a gente. Quero agradecer também a equipe, o Luiz e o Gabriel. O Luiz e o Gabriel, que vieram lá junto contigo de Porto Alegre. Muitíssimo obrigado pela tua participação. E olha, você que está ouvindo a gente, não tenha medo de ser vendedor. Você pode ser um grande vendedor, porque o teu sentimento vai gerar aquele comportamento proativo e tu vai ter um resultado extremamente bom. Mas acredite, você é um vendedor 24 horas. Regis, muito obrigado. Eu que agradeço. Nosso Um abraço carinho. a todos. Um bom retorno lá para a capital. Então, Start. breve, você vai Papo estar junto. reto. Seja